Desde menino, eu escutava histórias sobre lugares que nunca deviam ser visitados depois do pôr do sol. No interior, onde cresci, a noite não era apenas ausência de luz. Era a presença. Presença de coisas que ninguém sabia explicar direito, mas que todo mundo respeitava como lei. Minha avó dizia que, quando a noite cai no sertão, o mundo dos vivos fica fininho, quase transparente, e qualquer coisa do outro lado pode atravessar sem ser convidada. Eu não acreditava muito, até conhecer a Casa da Lamparina. A primeira vez que ouvi falar daquela casa eu tinha uns 12 anos. Foi durante um mutirão de colheita. Os adultos trabalhavam, as crianças corriam pelo milharal, e no fim da tarde todos se reuniam na grande mesa do sítio do seu Almiro. Ele era um daqueles velhos que carregam a roça na alma. Rosto queimado, mãos grossas, olhar duro, mas bondoso. Naquela noite, depois do jantar, alguém citou a tal casa, uma construção velha, abandonada há décadas, que ficava a uns 4 quilômetros dali, no fim de uma estradinha de terra que ninguém usava mais. Seu Almiro suspirou fundo, encostou as mãos trêmulas na mesa e disse: aquela lamparina não devia acender mais. Não depois do que aconteceu lá. Ficamos todos em silêncio. Se vocês verem luz naquela casa, corram. Nem olha para trás. Ela só acende quando tá procurando alguém. Eu era curioso demais para aceitar uma história assim sem perguntar mais. Mas ninguém quis explicar. A conversa morreu ali, e a expressão séria do seu Almiro me convenceu de que aquilo não era brincadeira. Anos se passaram. Me mudei para a cidade, estudei, trabalhei, a vida virou correria. A fazenda, as histórias, a roça, tudo ficou guardado na memória como um pedaço da infância que a gente revisita só quando dá saudade. Mas no ano passado, depois da morte da minha avó, precisei voltar ao interior para organizar a herança. E foi aí que tudo recomeçou. Eu me hospedei na casa antiga dela, num sítio simples, afastado, com aquele cheiro de madeira velha e café frio que parece nunca sair. A primeira noite foi tranquila, mas na segunda eu ouvi algo. Era por volta de meia-noite quando acordei com um barulho abafado. Parecia o estalar de uma lamparina sendo acesa. Um taque seco, metálico, inconfundível, o som da pederneira raspando contra o aço. Aquele som fez meu coração congelar de repente, embora eu nem soubesse por quê. Levantei, olhei pela janela e vi uma luz distante no meio da escuridão da estrada de terra. Uma luz amarela, fraca, tremeluzente. Uma lamparina. Uma lamparina acesa, onde não devia ter nada. Não sei explicar, mas um arrepio me atravessou inteiro. A lembrança da história antiga veio como um trovão, a casa que acende a lamparina sozinha. Fechei a cortina rápido e tentei me convencer de que era apenas algum vizinho passando. Mas quantos vizinhos andam com lamparina hoje em dia? E naquela direção, não havia casas. Tentei dormir, mas não consegui. E no dia seguinte fui perguntar ao único vizinho que restava na região, um senhor chamado Djalma. Ele era o homem mais velho dali, talvez mais velho que a própria roça. Quando mencionei a luz, a mão dele tremeu e quase deixou a xícara cair. Você viu a lamparina? Ele sussurrou, sem encarar meus olhos. Vi, acho que sim. Ele respirou fundo, apoiou os cotovelos no joelho e falou devagar. Então não chegue perto daquela casa. Ninguém chega. Desde a morte da Dona Maria Augusta, aquilo ali ficou de mau agouro. Eu perguntei quem era Maria Augusta. Ele engoliu seco. Foi a última moradora daquela casa. Ela vivia só. Dizem que esperava o marido voltar da guerra. Ele nunca voltou. E ela esperou tanto que enlouqueceu. Na última noite da vida dela, alguns moradores viram a lamparina acesa na janela. Mas ninguém teve coragem de ir. No dia seguinte, encontraram a lamparina do mesmo jeito, ainda acesa. E o corpo dela sentado no chão, abraçando a porta. Como se esperasse alguém que nunca chegou. Engoli seco. Depois disso, a lamparina apagou? Apagou por um tempo. Até começar a acender de novo. Sozinha. De madrugada. Sempre do mesmo jeito.
Como se ela estivesse chamando alguém. Voltei para casa com a sensação de que carregava areia no peito. Algo pesado, incômodo. À noite, fiquei olhando pela janela, lutando contra a curiosidade. À meia-noite, o som voltou. Taque. Taque. Lamparina. Acendendo. A luz tremeluziu exatamente onde eu tinha visto na noite anterior, só que mais perto. Muito mais perto. Fechei a janela. Mas de nada adiantou. A luz subiu o morro. A luz contornou a cerca. A luz parou diante do meu portão. E ficou ali. Como se esperasse que eu abrisse. Meu corpo inteiro tremia. Aquilo era impossível. Ninguém andava com lamparina naquela região há décadas. Levantei a cortina milímetros e olhei. A chama tremia no escuro, mas não havia mão segurando o vidro. A lamparina flutuava levemente, como se fosse carregada pelo vento. Mas não havia vento. Quando soltei a cortina, ouvi 3 batidas na porta. Seca. Pesada. Lenta. Aquilo me prendeu no chão. Não fui ver. Não precisei. Porque a voz veio logo depois. Abre, meu filho, por favor. Era a voz de uma senhora idosa. Doce. Triste. Carregada de solidão. Abre, que tá escuro aqui fora. A pele do meu braço arrepiou inteira. Eu conhecia aquela voz. Era impossível, mas eu conhecia. Era a voz da minha avó. Fiquei paralisado. Sou eu, abre a porta. Uma parte de mim queria abrir. Precisava abrir. Queria ouvir aquela voz de novo, ver aquele rosto que já não estava mais nesse mundo. Mas outra parte, a parte que herdou a intuição da própria avó, gritava para não mexer na maçaneta. A luz desapareceu de repente. No instante seguinte, um silêncio absoluto tomou conta do sítio. Fiquei ali, segurando a respiração, tentando entender o que estava acontecendo. E então, passos no assoalho da varanda. Passos arrastados. Lentos. Como se alguém estivesse caminhando em círculos. O som foi direto para dentro do meu peito. E depois, bem baixinho, a voz sussurrou. Eu achei você. Depois daquilo, tudo ficou quieto. Tão quieto que me perguntei se tinha desmaiado ou sonhado. No dia seguinte, fui até a tal casa abandonada. Eu precisava entender. Precisava dar um fim naquela angústia. A casa ficava exatamente onde a luz tinha surgido pela primeira vez. Era menor do que eu imaginava. As paredes estavam caindo, as janelas sem vidro, a porta pendia apenas por uma dobradiça. O ar ali era gelado, mesmo no calor do interior. No chão, perto da porta, havia um pedaço de tecido. Um pano de renda. Igual ao que minha avó usava na cabeça quando trabalhava. Ajoelhei. Toquei o tecido. E naquele instante ouvi o som de uma lamparina acendendo atrás de mim. Taque. O sangue gelou nas minhas veias. Virei devagar. A lamparina estava ali. A lamparina, acesa. Flutuando no ar, a poucos centímetros do chão. A chama tremeu. A luz cresceu. E então vi a sombra no fundo do cômodo. Não era uma mulher. Não era minha avó. Não era ninguém que eu conhecia. Era alta demais. Magra demais. E tinha braços longos, curvados como galhos secos. Quando a lamparina brilhou, vi o rosto. Ou melhor, o que deveria ser um rosto. Havia apenas uma massa escura, sem olhos, sem boca. Mas mesmo assim, ela falava. A voz vinha do vazio. A voz tomou a forma da minha avó. Abre a porta para mim, meu filho. Eu tentei correr, mas algo agarrou meu tornozelo. Não era mão humana. Era frio. Gelado. Cortante. A criatura inclinou o que seria a cabeça, como se estivesse me analisando. Você ouviu minha luz, ela disse. Então você é meu agora. A lamparina brilhou mais uma vez e se apagou. Não lembro de mais nada.
Acordei em casa, no chão da sala. A porta estava aberta. A casa inteira cheirava a querosene queimado. O tecido de renda que encontrei na casa velha estava no meu bolso. Desde então, todas as noites, à meia-noite em ponto, ouço o taque da lamparina sendo acesa. Mas não aqui. Não no sítio. Eu ouço no meu apartamento. No 24º andar. No centro da cidade. Onde não existe lamparina, nem vento, nem estrada de terra. E a voz continua chamando. Abre para mim, meu filho. Eu não sei mais quanto tempo consigo resistir. Se você já ouviu alguém que já morreu chamando seu nome, ou se já viu uma luz onde não deveria haver luz, comenta aqui embaixo. Seu relato pode ajudar alguém a não abrir a porta tarde demais. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Por que algumas luzes não iluminam? Elas caçam.